Olá! Nosso objetivo hoje é começar a discutir estratégias de defesa do rei. Por que vamos começar com o rei? Porque o rei é a peça mais importante do jogo. Se ele chegar numa situação onde ele é atacado e ele não tem formas de se defender, o jogo está perdido. Então, nós vemos aqui uma situação onde a Rainha Clara está colocando o rei em xeque, ou seja, está atacando. A questão da defesa do rei, às vezes ela é muito simples, às vezes ela não é tão simples, às vezes ela é impossível. Então, nesse caso, uma primeira estratégia seria uma estratégia de fuga. O rei se move para uma casa aonde ele não está sendo atacado pela rainha. Uma segunda estratégia seria o rei simplesmente tomar a casa da rainha. A estratégia é tão simples que às vezes pode nem vir na cabeça da gente. Quantas vezes as soluções mais simples não vêm imediatamente à nossa cabeça? Nessa segunda configuração, nós vemos o rei sendo atacado por essa torre. Nesse caso, a única coisa que ele pode fazer é fugir para uma casa onde ele não está sendo atacado pela torre. Aqui nós temos o rei sendo atacado por esse bispo. Ele pode fugir para uma casa onde ele não é atacado, mas existe uma solução mais simples. O cavalo estava numa posição onde ele pode vir tomar a casa do bispo e dessa forma acabar com o xeque. Aqui nós temos uma situação que pode ser resolvida de uma forma extremamente simples. Apesar desta torre escura estar colada no rei, inclusive o atacando, o rei pode sair dessa situação de xeque simplesmente tomando a casa onde se encontrava a torre. Nesta situação aqui, o rei se encontra em xeque, porque o cavalo faz este movimento, e inicialmente a gente pode pensar numa estratégia do rei fugir. Ele não está mais em xeque. Ou simplesmente fazer com que o peão ocupe a casa do cavalo e dessa forma saia do xeque. Aqui nós temos esta torre dando um xeque no rei. Mais uma vez existem alternativas. O rei pode fugir e ele deixa de estar na mesma vertical da torre. Ou uma outra solução, bem mais eficaz, é fazer com que o bispo, que está nesta diagonal onde a torre se encontrava, venha tomar a casa e também, com isso, saia do xeque. Temos aqui a torre dando um xeque no rei escuro. Essa torre não pode ter sua posição tomada por esta outra torre, pois a torre não se movimenta na diagonal. Uma saída seria levar a torre escura para esta casa e com isso passar a ameaçar a torre clara. Aqui a rainha está dando um xeque no rei. Uma primeira estratégia seria a da fuga. A fuga nos colocaria nesta posição e o nosso rei sairia do xeque desta rainha. Uma outra forma seria colocar a torre, interpor a torre entre a rainha e o rei, saindo do xeque, e caso a rainha venha tomar a posição da torre, o rei poderá tomar a rainha. Certamente a rainha não deve querer fazer isso. Nesta configuração, a rainha está dando um xeque no rei. O rei não pode se movimentar para nenhuma dessas casas, pois ele se mantém em xeque. Entretanto, esse bispo pode vir a ocupar esta casa, se interpondo entre a rainha e o rei, e dessa forma saindo do xeque. É essa estratégia que nós vamos fazer. Uma situação bastante análoga seria essa aqui. O rei, mais uma vez, não pode andar por essas casas, porque ele continuaria em xeque,
Entretanto, o cavalo pode vir para esta casa aqui, saindo do cheque ao proteger o rei. A rainha aqui está dando um cheque no rei, e o rei só teria como estratégia a fuga, pois ele não pode se movimentar para nenhuma dessas posições, vindo então para esta casa. Neste caso, nós temos algumas estratégias, já que esta torre está dando um cheque no rei. O rei pode fugir, ou a solução bem mais simples. O bispo pode ocupar a casa onde a torre estava, dessa forma também saindo do cheque. A rainha escura está dando um cheque no rei e existe a estratégia da fuga, porém esta torre pode ser movimentada para esta casa, se interpondo entre o rei e a rainha, e também, a partir de então, ameaçando a rainha. Aqui a torre está dando um cheque no rei, e uma primeira estratégia é a estratégia da fuga. O rei sai desta casa para essa, saindo da mesma vertical da rainha. Uma segunda estratégia seria colocar a torre entre o rei escuro e a torre clara. Com isso, a torre escura estaria bloqueando o cheque desta torre, inclusive a partir de então podendo atacá-la. E por último, a estratégia poderia ser movimentar o bispo sobre a casa da torre, dessa forma tirando a torre do jogo e também tirando o rei do cheque. Bem, era isso que tínhamos previsto para ver na mini aula de hoje. Muito obrigado.